I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Send me my coordinates lately. Mission control, am I drifting? Tell me to someone who will love me. Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Então, gente, sexta-feira, aula de História, e nós vamos para a página 69 falar das heranças indígenas. Vocês podem perceber que os temas eles estão sendo continuados, né? Nós não estamos pulando por um conteúdo novo, totalmente novo. Está sendo continuado, ou seja, a partir de agora será sempre uma extensão, uma coisa de outra, tá bom? Nunca vai ser um tema único, ok? Vai sempre abranger alguma coisa do que nós falamos, por isso que é importante entender cada etapa do processo de ensino, tá bom? Então vamos lá. Heranças indígenas. A sociedade brasileira atual herdou muito da cultura indígena. Entretanto, até os dias de hoje, a visão que se tem dos indígenas é influenciada pelos interesses econômicos nas riquezas que existem nas terras que ocupam, como minérios e madeira. Isso porque muitas vezes suas terras são disputadas em área rural, para ampliação das lavouras, na extração de riquezas e na área urbana para urbanização. No entanto, é interessante analisarmos que as primeiras sociedades indígenas com as quais os europeus tiveram contato tinham uma maneira sustentável de vida, algo que hoje procuramos ter para manter os recursos naturais necessários à vida das gerações futuras. Mas os desafios são bem maiores devido ao crescimento populacional. Atualmente, há um movimento em que os indígenas participam de elaboração de políticas públicas, de maneira que possam ter respeito à sua cultura e às suas tradições. Tal movimento já tem refletido em ações nas áreas da política, economia, saúde, educação e administração. Isso tem sido feito para se levantar, buscar e manter as heranças culturais que essas sociedades indígenas nos deixaram. 70. Desde a carta de Pero Vaz Caminha para o rei de Portugal, nota-se o interesse pela alimentação dos indígenas, que eram altos e fortes, a qual tinham qualquer vestígio de farinha de trigo. Com eles, aprendemos a degustar outro tipo de farinha, de mandioca, base de sua alimentação. Também faziam parte de seu cardápio frutas variadas, peixes, mariscos e carnes. Utilizavam temperos e sabiam pontos de fermentação de bebidas alcoólicas. Os recursos naturais do entorno, a exemplo das fibras nativas de floresta e campos, eram utilizados nos mais variados utensílios, como cestos, cordas, peneiras, esteiras, redes e abanos para fogo. As ocas, por exemplo, tinham o telhado coberto de palhas e sua estrutura era feita de madeira. Também empregavam o barro na fabricação de inúmeros utensílios, como potes, vasos e urnas funerárias, já que enterravam os mortos. Instrumentos musicais, como maracás e de sopro, os apitos, foram incorporados a diversos estilos musicais brasileiros. Assim também as danças, prioritariamente coletivas e circulares. A literatura, especialmente as lendas de tradição oral, foram bastante influenciadas pela cultura indígena, pois fazem o sagrado, o divino, na origem dos elementos da natureza. Além desses aspectos, e mesmo com a extinção de várias línguas, muitas palavras foram incorporadas ao vocabulário cotidiano de nossa sociedade. Gente, o que basicamente o texto nos diz? Que nós não apenas herdamos algumas coisas, né, da cultura indígena. Nós, basicamente, vivenciamos diariamente tudo isso. Porque quando nós falamos assim, tia, mas é a mesma coisa que herdar, não. Quando nós herdamos alguma coisa, eu herdei isso de fulano, então, de não sei o quê, e é como se fosse uma cultura que uma vez ou outra, né, a gente vivencia. E aqui no caso, são coisas que nós vivenciamos diariamente,
né? A questão da música, da dança, a alimentação principalmente. A alimentação principalmente. Por quê? Porque nós moramos no Brasil, né? Um país extremamente diversificado, né? Culturalmente falando. E com relação aos alimentos, mesmo nós tendo várias opções de alimentação, o nosso dia a dia, aquele arroz e feijão, sabe aquele PF, aquele prato feito? O arroz, o feijão principalmente, a mandioca, que é o aipim, a batata, a beterraba. Então, assim, são coisas que nós temos praticamente diariamente na nossa alimentação, né? E tudo isso é base o quê? Dos frutos nativos da nossa terra, de origem brasileira, né? Que foram cultivados primeiramente pelos índios. Pelos índios. Então, isso faz parte na nossa vida de uma forma absurda. Então, nós não apenas herdamos algumas coisas, costumes, não. Nós herdamos muita coisa. Nós até hoje vivemos praticamente costumes deles, né? A única diferença é que entrou a tecnologia, nós estamos nos atualizando, nós temos outros costumes e outras maneiras, inclusive de preparo desses alimentos, a forma de comer esses alimentos. Eu já falei pra vocês que o meu avô, por parte de mãe, o pai da minha mãe, ele era índio. Então eu, quando era criança, aprendi muita coisa com ele. Os indígenas comiam com as mãos. Então, quando eu ia pra casa do meu avô, a minha mãe comia com a mão, meu avô comia com a mão. Então, assim, isso era muito interessante pra gente. A gente já tava muito acostumado, mas sempre que vinha um coleguinha de fora, enfim, lá perto da casa do meu avô, sempre tinha uma amiguinha que ia lá brincar comigo e tal. E o meu tio, o irmão da minha mãe, né, que foi do segundo casamento do meu avô, o filho do meu avô do segundo casamento, ele é da idade do meu irmão. Então, ele é 5 anos mais velho do que eu. Na época, nós brincávamos juntos. E ele também tinha vários colegas de lá, e quando a gente ia pra lá, eles iam lá pra casa do meu avô, pra todo mundo brincar junto. E eles ficavam bobos, assim, estranhavam de ver, achavam que era nojento, né? Era anti-higiênico comer com a mão. Mas era uma tradição que o meu avô levou pra vida. Lógico que o meu avô não comia na rua com a mão, se fosse na casa de alguém, não. Mas na casa dele, ele mantinha os hábitos. E nós já estávamos acostumados com aquilo e muitas outras coisas que meu avô ensinou pra gente, inclusive como preparar determinados alimentos, né? Porque hoje em dia a gente pega a mandioca, coloca na água com sal ali, cozinha e frita e tá ótimo. Não era assim que era feito fogo, né? Era tudo assim, da primícia, né? Era trabalhado barro, feito ali a cuia, que eles chamavam de cuia, que é aquela panela assim, redondinha, né? Era feita a cuia de barro, que chamava caçarola, que ia no fogo, né? Então eles moldavam, colocavam no sol para secar. A partir desse processo de secar, aquilo ali era enterrado nas cinzas do fogo, né? Para endurecer, né? Igual, parecido com o processo da porcelana. Era para poder endurecer e ficar resistente. Depois era lavado e só então, depois de resfriado, que podia ser utilizado. Então dali nascia uma panela, que pra gente hoje é uma panela, mas se chamava caçarola, né? E esse mesmo material era feito em tamanhos menores, que era pro próprio alimento, que são realmente as cuias, né? Mas a preparação era da mesma forma, só que nas cuias não iam no fogo. Então as cuias, hoje em dia, são chamadas de pratos, que nós utilizamos como prato, né? E os talheres que nós utilizamos, eles não tinham, eles comiam com a mão, né? Tinha isso, tem várias outras coisas. Uma comida também que minha mãe fazia muito, era o baião de dois, que é o arroz misturado com feijão. Minha mãe enrolava assim a panela, sabe? Que trazia do meu avô no... O certo mesmo era na folha de bananeira, né? Mas como não tinha lá em casa, minha mãe enrolava no jornal e deixava de um dia pro outro. Tinha todo um preparo lá. Então, assim, são coisas que eu vou falar pra vocês que eu sou muito rica. Se eu for parar pra pensar na cultura que a minha família deixou pra mim, eu sou muito rica de cultura, porque eu vivi muita coisa, né? Eu não aprendi só na escola, a professora me falando, vendo imagens, por exemplo. Eu vivi muito isso, principalmente com a minha mãe e com o meu avô. Os dois já faleceram, mas eu levo isso comigo pro resto da vida. Enfim,
nós vamos fazer da página 71 até a página 73. Uma coisa que eu quero deixar aqui claro pra vocês, que por conta disso, por conta das... Eu já falei, na verdade, em outros conteúdos, mas eu vou falar novamente porque eu creio que vai pedir alguma coisa aqui. Por que que as nossas terras eram muito disputadas? Porque enxergavam o quê? Riqueza, né, gente? Dinheiro. Eu falei pra vocês que o dinheiro, ele move muita coisa, né? Tem pessoas que têm dinheiro em primeiro lugar, né? Até mesmo do que o próprio caráter. E isso não é certo. Mas eles viam muito dinheiro porque eles sabiam que a partir da lavoura, a partir da riqueza que nós tínhamos com os vegetais, né? As árvores, o pau-brasil, as próprias raízes, né? Que eles poderiam enriquecer cada vez mais e mais. Então as nossas terras, elas sempre foram muito exploradas, não por conta da sua beleza, mas sim pelo que ela poderia lucrar, tá? Então vocês tenham isso em mente, a questão econômica. E é isso. E também a extensão, né, gente, da nossa terra, por conta da urbanização. A população foi crescendo cada vez mais e as nossas terras sendo devastadas, né, para poder urbanizar. Vamos fazer cidades e cidades, e pessoas vão nascendo desenfreadamente, vão crescendo, e quem casa quer casa, e assim vai, tá? Ao vivo nós falamos mais sobre isso, eu vou aprofundar mais com vocês e nós vamos fazer os trabalhos. Tentem fazer em casa e qualquer coisa, tô aqui. Até daqui a pouco. Beijo.